de entrar ali de que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós temos que entender isso. Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a Bíblia, nós não vamos entender, como o Senhor mesmo tem pregado sempre, pastor, a Bíblia é uma só. As pessoas, sabe, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ter que falar, só um pouquinho. Sabe, muitas pessoas dizem do dízimo, nós não vamos falar de dízimo aqui. De dízimo, diz que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, não. O Senhor tem ministrado e isso é a verdade. Eu concordo com isso. A Bíblia é uma só. A divisão de Velho Testamento e Novo Testamento, quem fez foi o homem. Quem fez foi o homem. A Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. Tudo que está no Velho, porque a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, depois você lê lá, não precisa abrir. Depois você lê, anota aí. Capítulo 2, Colossenses 2,17, que o velho, as coisas que estão acontecendo hoje, Cristo, estou falando com as minhas palavras, viu, pastor? Para que o povo possa entender. Certo. Tá bom? Isso o mesmo. Velho Testamento, olha a mão aqui. Aqui nós não temos um sol aqui, mas nem uma lâmpada. Mas quando nós colocamos uma lâmpada em cima aqui, ou o sol, tem aqui a nossa mão, embaixo tem a sombra. Sabe? O Velho Testamento é essa sombra aqui. A sombra das coisas vindouras, que é Cristo aqui, ó. Cristo. Esse aqui é Cristo. São as coisas de hoje. O Velho Testamento. Então faz parte. A sombra faz parte. Se a mão se mexer, a sombra se mexe. É isso que você tem que entender. Que o Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam. Que é Cristo Jesus, pastor. Muito bem, é isso Não é mesmo, isso? acredito. Nós temos que E a entender. palavra do Senhor diz no Novo Testamento assim, Sim. lá no livro de Mateus 5,17. Puxa. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir. Olha, isso é tremendo. Eu ouvi o senhor falando ontem, esse sermão da montanha é tremendo, né? Pega, faz um propósito aí, estudar e digerir mesmo o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7. O Senhor Jesus, ele não veio para revogar. Subrogar é o termo jurídico, né? O pastor Edi não está aqui, mas é o termo jurídico, subrogar. Tirar. Ele veio cumprir. Sabe por quê? Porque o Senhor veio cumprir? Porque diz lá em Tiago 2, 10, que se o homem, ele for cumprir a lei e um só ponto ele errar, ele vai ser culpado de todos, né? Sim. Diz lá em... Por isso que o Senhor veio cumprir a lei. Cumprir. Mas isso, olha só, presta atenção, isso é muito importante. Sim. Não significa, que nem eu estava conversando com a minha esposa agora de manhã sobre isso. Não significa que aquilo lá foi, já que o Senhor cumpriu, sabe, por nós, porque nós não seríamos capazes de cumprir toda a lei, porque, como diz o texto de Tiago, se nós errarmos em um só ponto, lê depois Tiago 2,10, sabe? Se você errar num ponto só da lei, você é penalizado por todos, como se tivesse errado todos, pastor. Mas isso jamais, presta atenção, jamais significa que nós não temos que cumprir aquilo ali que está escrito nos 10 mandamentos. Então eu posso adulterar, se for dessa forma, pastor. Mas é verdade, eu concordo plenamente com você. Não é? E o que está escrito nos mandamentos? Você lembra, Luiz? Pastor Rui, Os 10 mandamentos? rapidinho aqui, ó, porque senão a gente fica muito... Olha só, os 10 mandamentos, eu vou fazer um resumo, tá? Não terá outros deuses. Não terá outros deuses. Nosso Deus é o único. Uhum. Não é verdade? Deus. É o único Deus. O único Deus. É o único, é o único. O Deus do céu. O Deus do céu. Porque não estamos falando de ninguém aqui. Mas a Índia, tudo lá é Deus para eles, né, pastor? O senhor lembra mais ou menos quantos deuses eles têm lá? Não, eu lembro que eles têm muitos deuses, né? Mas eu lembro que, inclusive, o animal, a vaca, né? A vaca. O elefante. A vaca. Macaco. Macaco. Né? Agora, eu vejo, quando nós olhamos para Deus, essa coisa de não ter outro Deus. Pensa bastante nisso. Se nós cremos verdadeiramente no Deus do céu e pomos a nossa confiança em Deus, esse primeiro mandamento, não terás outro Deus, fala de fé. Fala de fé. De fé. Fala de fé. De fé.
Tem que acreditar, né, pastor? Você pôr a sua confiança em Deus, acreditar em Deus que Ele é o seu Pai. Então, nesse momento, você vai ter alguém que resolva os seus problemas. O justo viverá pela fé. Pela fé. Se nós cremos em Deus. Então, esse mandamento leva-nos a viver uma vida completa de intimidade com Deus. Está entendendo? Está entendendo? Nós temos que ter uma intimidade com o Pai. E nós temos que viver pela fé. Tá? O justo, o justificado, aquele que foi justificado por Deus, que cumpriu por nós todas aquelas coisas, que ele cravou ali na cruz o pecado, mas nós temos que viver uma vida de santidade. Por isso, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Não é verdade? Tudo nos convém. Então nós falamos aqui, está lá. O segundo mandamento, pastor, não podemos usar o nome do Senhor, perdão, não farás imagem de escultura. Idolatria. Isso é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, não entendem essa situação de não fazer imagem de escultura, aquele bonequinho. Né? Quando eu ia na cadeia, lá, né, visitar os presos, eu lembro que eles faziam essas imagens dentro da cadeia. Muitas dessas imagens eram feitas dentro da cadeia por presidiário, não que eles não sejam merecedores de fazer, Sim. mas qualquer homem pode fazer uma imagem de escultura. Agora imagina se você conseguir entender que o seu Deus vive, você não consegue ver Deus, né? Porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. Você lembra disso, Luiz? Lembro. Deus é Espírito. Está lá em João capítulo 4. Isso, Ele é Espírito, João capítulo 4, 24. 4, 24. Ele é Espírito e Ele reina em nosso meio para nos ajudar. Isso também fala de fé. Fala de fé também. Fala de fé. Então, você vê só que você consegue ter fé no invisível. Agora, tem gente que precisa ver alguma coisa. Nós não precisamos ver. Foi o que aconteceu com o Tomé. Ele tinha que ver. Ele tinha que ver. Exatamente. Outro dia eu estava tomando banho, e eu estava tomando banho assim, e de repente eu comecei a declarar para Deus: Jesus, como eu te amo, como eu te amo, meu Deus, como eu te amo. E nesse momento me veio exatamente esse pensamento: eu não preciso te ver, eu não preciso ver Jesus para declarar o amor por Ele. Meu Deus. O senhor sente Ele, né? A gente sente o Senhor. No Espírito. Isso, no Espírito. O meu espírito se comunica com o Espírito de Deus. O meu espírito entra em contato com o Espírito de Deus. Por favor, faça a sua sala aí para que outras pessoas possam aprender essa rica lição que Deus está trazendo hoje. Chama pessoas. Compartilhe. Compartilhe, isso é tremendo, né? Então, pastor, eu posso variar. Olha só, diz aqui, Deuteronômio 5, né? Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aqui está falando de idolatria. Podemos trazer um pouco para os dias de hoje sobre idolatria a pessoas, a times de futebol. Isso, por exemplo, não que não possa gostar de um time, de um jogador, mas tem pessoas que idolatram filhos, carro, casa. Isso é pecado também? Entra dentro disso, pastor? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas é idolatria. Tomou o lugar de Deus é idolatria. Se você souber usar, não permitindo que tome o lugar de Deus, é uma outra coisa. Mas se aquilo tomou o lugar de Deus, é idolatria. Se aquilo está em primeiro lugar na sua vida, ou até em segundo, né? Porque o Senhor tem que ser o primeiro lugar da sua vida. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro lugar da sua vida. Puxa, que interessante. Você está entendendo isso? Seja qualquer coisa. Você está entendendo isso? O Senhor veio para cumprir a lei. Aí nós lemos Tiago 2,10. Não é para te confundir. Mas nós temos que entender que tudo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E que o Velho Testamento e o Novo é a Bíblia. É um só. Bíblia é uma só. Palavra é uma só. Verdade é uma só. Isso que nós estamos fazendo, essa mesclagem, essa mistura aqui, para que nós entendamos.
que nós temos que obedecer tudo que está dentro da palavra de Deus, tá? Deus não E aboliu. viver Deus, né? Viver. Tá. Eu acho que a coisa mais importante é que todos nós compreendamos que nós precisamos viver Deus. Se você não viver Deus, não caminhar espiritualmente, você não vai conseguir cumprir o primeiro. Qual é o primeiro mandamento, Luiz? Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses. Se você não caminhar com Deus, com toda certeza você vai tropeçar outros deuses, e muitas vezes as pessoas confundem outros deuses, né? Apenas demônios. Tem situações que a gente coloca filhos como nosso Deus. Toma o lugar do nosso Deus. Verdade. Nós precisamos amar o nosso filho, mas não venerar. Tem gente que venera filhos, né? Venera o esposo, venera a mulher. Nós temos que amá-los, mas não colocaria exatamente no lugar de Deus. Não venerar, né? Adorar. Já viu essa coisa de adorar? É só a Deus, né? Quando alguém chega e diz, eu adoro isso. Não. Adorar não. Adorar é só a Deus. Só a Deus. Uma vez eu fui falar para uma pessoa, um homem de Deus, eu te adoro, sabe? Porque eu amava muito essa pessoa e amo ainda, né? O meu antigo pastor Luizinho, né? Tá lá no Canadá, um abraço, pastor. Sabe? Ele falou, não, Luiz, você tá errado. Você não pode me adorar. Puxa, eu estava aprendendo, né? Mas olha, dentro desse contexto que o pastor disse, me levou a Tiago 1:22. Olha só, pastor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvindo-se, enganando-nos a vós mesmos. Sabe? Então não adianta, né? O senhor falou, tem que praticar, tem que viver Deus. Tem que viver Deus. Em todo tempo nós precisamos viver Deus. É aquela coisa de você dormir com Deus. Se acordar de madrugada, acorde com Deus. Se pela manhã, quando você levantar, levante com Deus. Caminhe durante o dia todo com Deus e você vai viver bem em todas as situações de sua vida. Fale com Deus a todo tempo. Peça direção para Ele. Pastor, então, do segundo, não adorar essas imagens, tá? O terceiro, não pode usar o nome do Senhor em vão, né? Essa é uma coisa muito séria. Comete pecado e... e faz até um juramento, né? Existe algo que tem acontecido no mundo nesses últimos tempos. Sim. Não estou dizendo que são todos, não. Tem muita gente boa, tem muita gente séria, mas tem muita gente que usa o nome de Deus em vão até em músicas. Fazendo música, por exemplo, para ganhar dinheiro. Então entra no estúdio e diz assim, vamos preparar uma música aqui que vai arrebentar. Deus não arrebenta ninguém, sabe? Se é para arrebentar, não é de Deus. Vamos fazer uma música que vai arrebentar, vai cair aí nas paradas de sucesso. Isso é adorar Deus em vão. Tá? Isso é adorar Deus em vão. Agora, quando vamos fazer uma música para louvar a Deus, vamos louvar a Deus com essa música. Muitas vezes nem vai ser cantada por muita gente, mas naquele momento vai subir ao céu. É quando você dobra o seu joelho e conversa com Deus. Nós devemos tomar muito cuidado, Luiz, quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa a respeito do Altíssimo. Nós precisamos compreender sempre, Luiz, que nós estamos falando da maior, do excelso, do Criador, da pessoa mais linda, da excelência, da excelência verdadeira. Né? Nós estamos falando da maior pessoa do mundo, do que fez todas as coisas. Então, né, eu lembro que a minha mãe, ela falava da seguinte forma: lave a tua boca para falar a respeito de Deus. Lave a tua boca, não fale assim. E quando muitas vezes falávamos alguma coisa que era contra Deus, muitas vezes a minha mãe falava assim: olha, menino, eu vou bater na tua boca. Ou se a mãe bater na boca, vai presa. A minha mãe falava assim: olha, eu vou bater na tua boca se você falar novamente isso. E a gente tinha que tomar muito cuidado. E hoje as pessoas não sabem disso, o quanto é perigoso falar o nome de Deus em vão. Nós precisamos retratar a Deus
à medida que nós verdadeiramente precisamos. É verdade. Olha, e é tremendo isso, e tem pessoas que desconhecem totalmente que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, todo tempo, Ele está vendo tudo. E para Deus não fica nada oculto, né, pastor? Às vezes ele usa o nome de Deus em vão e fala, não tem ninguém vendo, eu estou aqui sozinho, né? Deus está vendo tudo, sim. Não tem segredo para Deus, né? Não tem. Romanos 12:2 diz que, né? Não tem. Meu Deus. Pastor, vamos, olha aqui, o senhor falou de uma coisa aqui, respeitar lá para Israel, nós tivemos lá, né, pastor? Eu tive, você vai, se você não foi, você eu quero ir junto com você. Eu quero subir aquele monte ali. Será que a gente consegue subir? Não. Você vai me empurrando. Meu Deus, não, você me empurra. Então vamos fazer o seguinte, você me empurra. Sabe? Respeitar o dia de descanso, pastor. Isso é uma coisa muito Será séria. que isso aí é do Antigo Testamento, nós não temos que cumprir? Nada disso. Vou contar uma coisa para você. Eu fui até a Coreia em 1994 para aprender sobre o crescimento da igreja. E quando eu cheguei lá na Coreia, eu assisti diversas palestras, mensagens, sim, muito boas, mas eu já conhecia quase todas elas. Mas chegou um dia, eu fui numa igreja do coreano, e um pastorzinho, sim, coreano, e aquele pastor, né, ele estava com um intérprete, aquele pastor deu o segredo do crescimento da igreja. E qual foi o segredo, meu pastor? Foram 3, Luizinho. Primeiro ele falou assim, dizimar. A igreja que não dizima não cresce. Pastor, o senhor entrou num detalhe aí. Não. Continua, senão vou atrapalhar. Depois você fala sobre isso. Ele falou, a igreja que não dizima não cresce. Por que não cresce? Porque tem que se fazer, tem que se construir, tem que comprar, tem que empregar, tem tudo isso. Aí depois ele virou e falou, oração. Aí ele virou e falou assim, presta atenção nos nossos montes de oração. Nos nossos montes de oração nunca está vazio. Tem sempre alguém orando. Todas as igrejas lá tem um monte de oração, né? Tem um monte de oração. Os nossos montes de oração nunca estão vazios. Mas a terceira coisa que ele falou é o dia do descanso. Aí ele falou assim, para o muçulmano o dia de descanso é a sexta-feira. Para o judeu é o sábado, mas para o cristão é o domingo. E o cristão, ele não vê o domingo como o dia de descanso, o dia do Senhor. Eles não descansam, eles vão para a igreja, ou alguns vão para a igreja, né? Mas depois não meditam no Senhor, não ficam no Senhor. Sabe como que funciona a igreja da Coreia? Eles levam marmita cedo para a igreja e ficam lá o tempo que puderem, o máximo tempo. Acabou o culto do pastor, eles ficam com violão, ficam conversando, usam a cozinha da igreja, né? Grupos de irmãos ficam lá cozinhando, mesmo que outros não querem, ficam lá cozinhando, fazem churrasco no cantinho, né? E aqui em Valinhos, né, no caso, onde nós estamos, aqui em Valinhos, sim, na nossa igreja mãe, nós temos um parque na frente que poderia ser usado, né, por grupos de pessoas. Nós temos a nossa igreja que tem uma cozinha ampla, grande, né, que poderia ser usada. Só atravessar a rua. O domingo é o domingo do Senhor, né? O domingo é o domingo do Senhor. Para nós cristãos, o dia do Senhor é domingo. Muitas vezes as pessoas é sábado. Não. Todos nós precisamos ter o dia do nosso descanso. Para o judeu é o sábado, para o islâmico é a sexta, mas para o cristão é o domingo. E nós precisamos aprender a viver isso. Verdade. Então o sabá não significa sábado. Sabá significa dia de descanso. Como o pastor Rui nos ensinou aqui, sábado é sábado, domingo é o dia do Senhor. O nosso sabá aqui, nós cristãos, nós evangélicos, é o nosso domingo. Domingo é o dia do Senhor. O Senhor fez, está lá em Gênesis, Ele fez a terra, todas as coisas em 6 dias. E no 7º Ele descansou. O sábado, o sabá, o dia de descanso tem que ser respeitado. Esse é o segredo do crescimento da igreja. Um dos segredos do crescimento da igreja. Oração, dizimar, obedecer. Sim, e uma coisa que eu vi em Israel e também vi no Egito, uma vez eu cheguei no Egito numa quinta-feira,
o Egito para na quinta-feira depois do almoço para se preparar para a sexta. Tem aquele movimento todo para se preparar para a sexta. Em Israel, se você chegar na sexta-feira, depois do almoço, tudo para. Os elevadores param, já não tem mais assessorista. Os ônibus já não tem mais motoristas judeus. Táxis de judeus já não tem na rua. As lojas dos judeus já fecham. É algo impressionante como eles honram o dia do Senhor. E isso é um grande pecado que nós cometemos. É verdade. Aí você vai perguntar, os elevadores eles colocam no automático. Eles vão parando de andar em andar. A cozinha vai ficar sem comer. A cozinha tem os árabes, eles contratam os árabes. E comida frias. Comida Existe fria. Muita comida fria. Tem muita fruta. Se você já ficou no restaurante de judeu lá, aliás, no hotel judeu, você já viu que a comida é fria. Tudo eles deixam preparado e você que se vira. É verdade. Tá entendendo? Então, nós respeitar o dia do Senhor. Tudo bem? Vamos em frente aqui, querido. Você tá entendendo? Vai compartilhando. Compartilha aí. Sabe? Esse ensinamento é muito importante para a igreja e poucos ensinam. Então vai compartilhando, multiplica isso aí, por favor. Sabe o que nós estamos falando aqui? Os 10 mandamentos. Tem que ser cumprido ou não? Porque se Deus cumpriu a lei, nós temos que obedecer ao Senhor. A Bíblia é a Bíblia. Tá bom? Em Gálatas é outra situação, nós vamos deixar para outro dia. Talvez a gente comente um pouco hoje. É para acrescentar no ensinamento. Você ia falar de Gálatas. Né? Gálatas, depois nós vamos falar, pastor, aqui no final nós vamos falar, porque muitas pessoas confundem tudo que nós estamos falando, porque o justo viverá pela fé. E nós hoje, a salvação vem pela graça. Porque o Senhor Jesus, Ele cumpriu a lei. Ele já cumpriu a lei. Ele nos trouxe a graça. Então as pessoas entendem isso de forma errada. Deixa eu explicar uma coisa que é muito importante acerca da graça. No Velho Testamento, a justiça de Deus era de um outro jeito. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mais ou menos assim. No Novo Testamento, o Senhor ensinou o perdão. Mas a palavra graça é justiça. Justiça de Deus. Então a justiça de Deus se faz de uma forma diferente, se faz pela graça. Mas a graça é justiça também. Se você não cumprir os mandamentos, é desgraça. Desgraça. Você tem que obedecer. Você entendeu? É obediência, né, pastor? Se você cumpre os mandamentos, é graça. Sim. A justiça de Deus. O Senhor é um Deus que perdoa facilmente. Mas se você não cumpre, é desgraça. É desgraça. Nós temos que cumprir, senão nós vamos pecar, sabe? Então, sabe por quê, pastor? É um assunto até bem... Talvez se você não conseguir entender, você pode nos procurar depois. Porque algumas pessoas se entendem errado, porque está escrito lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, assim, ó, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque aí segue. Então as pessoas confundem. Cristo sim, Ele levou tudo isso. Mas isso não significa, pastor, que nós podemos viver sem regra e sem obediência. Não existe nada no mundo celestial sem regra. Satanás era um anjo de luz. Era uma alta patente, ele desobedeceu a regra, ele caiu. Ele caiu. E levou todos aqueles que concordaram com ele. Então, olha, com todo temor a Deus, cuidado o que você vê em estudos, no YouTube, algumas pessoas, cuidado, porque da árvore você vai ver o fruto, entendeu? Então cuidado, tem pessoas que ficam falando besteira por aí e depois a gente pode cair e ser levado junto, hein? Pastor Luiz, a palavra do Senhor diz em Romanos 9, 10, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
porque com o coração se crê para a justiça. Por isso que a graça é justiça. É verdade. Se crê para a justiça. E com a boca confessa a respeito da salvação. E todo aquele que crê não será confundido. Então, se crê para a justiça. A graça é justiça. Então você sabe que justiça é justiça. Deus, ele é justo. É própria justiça. É justo. É. Tá? Então, pela graça serás salvo. É verdade. Pela justiça serás salvo. Complementando esse texto que o pastor Rui leu, nesse mesmo capítulo, no versículo 4, diz assim, Romanos 10, 4 diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Tá? Jesus, ele cumpriu a lei. Mas não significa, pastor, eu quero bater nessa tecla. Ele não aboliu a lei. Ele não aboliu a lei. Nós não podemos viver sem regras e sem obediência. De jeito maneira. Porque se você ver, vamos voltar lá, se você ler todos os 10 mandamentos, lá está não furtarás, não roubarás, não adulterarás, tudo aquelas coisas. Pastor Luiz, a confusão que existe nesse mundo hoje, com coronavírus e com todas as outras pragas que existem no mundo, uma praga sem igual, sim, a dor que existe no mundo, que muitas vezes pessoas não estão percebendo isso, sim, é porque o Evangelho está sendo muito mal pregado nesses últimos dias. Pastor, isso é tremendo, porque nós que estudamos a Bíblia Sagrada, que meditamos, como o senhor começou aquele texto lá de Josué 1, 8 e 9, medita na palavra do Senhor dia e noite, nós temos que meditar. E a palavra está repleta de ensinos e de alertas do Senhor Jesus para os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas dos últimos dias. E pior de tudo, Luiz, é que as pessoas estão tão acostumada a ser enganada, né? Eu estava no outro dia acabei de escrever um livro agora lindo, né? Da cura? Da cura, né? Cura divina. E eu estava com um menino, né, que me ajuda, ele virou e falou, pastor, o senhor prega com aquela voz rouca? Eu disse, qual voz? Aquela que todo mundo sabe pregar aí, no dia... Eu vi ele e falei, eu consigo pregar com aquela voz. Mas, filho, por que aquilo? Qual é a necessidade disso? Eu preciso chamar a atenção. É um teatro? Não, nós não estamos em teatro. Eu estou aqui para ensinar. O senhor falou que o senhor trabalha em teatro, hein? Não trabalhei em teatro. Também? Do dia a dia também. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Teatro. E fazer a palavra de Deus cumprir. Amém? Amém? Nós precisamos fazer a palavra de Deus ser cumprida. Pregar a verdade. É por isso que, mais uma vez, eu peço, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir o que nós estamos ensinando aqui nessa manhã. Por favor. É lindo isso, sabe? Em Gálatas mesmo, capítulo 2, versículos 16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, que nós estamos falando aqui. É Cristo, nós temos que imitar Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Se Cristo... Então eu vou fazer um negócio aqui meio doido, pastor. Se Cristo cumpriu, nós temos que cumprir também. Se ele cumpriu... Se o próprio Filho de Deus... Se o próprio Filho de Deus... Eu estou falando heresia, teve, não, de jeito nenhum. Se o próprio Filho de Deus teve que pagar alto preço... Por que nós não vamos pagar? Existe um preço. O Senhor Jesus, lembra daquele texto lá que ele diz assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave? Ele não está dizendo que não tem fardo. Ele falou que é só leve. Mas que tem fardo, mas tem fardo. É leve, porque ele levou o peso mais pesado. Meu jugo é suave, mas tem jugo. Tem jugo. Tá? Aquele que não carregar a minha cruz, aquele que não carregar a sua cruz, não é digno de mim, tem cruz. Então as pessoas precisam aprender que existe um peso
Existe um peso, existe um peso a se pagar para chegar até o Senhor Jesus. Não é de qualquer forma. Teríamos dificuldades, né? Diz lá também que no mundo teríamos aflições. Ele disse, mas que tenha bom ânimo. Sim, tem Né? bom ânimo. Porque ele venceu e nós venceremos. E nós somos mais que vencedores. Você tem que acreditar nisso. Você está entendendo aí? Se você tiver alguma dúvida, você pode nos comunicar, trazer, porque isso é um ensino bem profundo, É eu muito creio, viu, profundo. pastor? É muito bem profundo. Talvez possa haver alguém que possa estar um pouco confuso, mas nós estamos falando do que está escrito na palavra. Amém. E a palavra é verdade. Nós não estamos falando de nós, né, pastor? Não é isso? existe isso. Aí, mesmo em Gálatas aí, pastor, Gálatas é tremendo, né? Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Você vê que fala que Cristo libertou, mas permanecei firme. Permaneceis firmes, né? Não é que ó, Cristo te libertou agora. Posso fazer o que quero. Eu estou livre, gente. Cristo já pagou o preço. Eu posso viver do jeito que eu quero. viver a minha vida. Não tem nada disso. É Se só pedir você perdão? quer os benefícios, se você quer os benefícios do céu sobre a sua vida, você tem que viver bem diferente. É verdade. Porque o diabo, né, ele é um imitador. Ele é imitador. Muitas vezes Muitas você pessoas pensa caem, que né? é Deus que está fazendo na sua vida, mas é o próprio diabo. Lembra-se, se o diabo é que tem feito, ele vai cobrar e você vai perceber isso logo, logo. E ele cobra mesmo, né? E ele cobra. Ele cobra. A gente vê quantas pessoas que saem aí dos caminhos do Senhor, depois volta todo machucado, tudo estourado, né, pastor? Nós temos mais algum mandamento, Luiz? Nós temos mandamentos, pastor, nós temos vários. Qual que é? Vamos lá, vamos ver aqui. Meu Deus, olha isso daqui, pastor. Sim. Honrar pai e mãe. É. Oh, meu Deus. Honrar pai e mãe. Isso parece que está fora de moda, né? Parece que está, hein? Nós percebemos que esse ensinamento quase já não é mais dado. Aquilo que o senhor falou antes aí, do nome de Deus em vão, a mãe do senhor chegava e, né? Uhum. Se hoje o senhor falou, se der um tapa já vai para a justiça, e a justiça, pelo amor de Deus. Então ninguém está honrando, ninguém não. Muitas pessoas não estão usando. Graças a Deus tem pessoas que honram, né, pastor? Honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe, isso nunca, jamais pode cair em desuso. Nós temos que orientar nossos filhos. Mas né? é culpa dos pais. Eu percebo que nos dias de hoje, são raros filhos que pedem a bênção para os pais. Meu Deus. Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Né? Aquela coisa, o filho sair de casa e falar, a tua bênção, meu pai. E os pais, Deus te abençoe. Chegar, benção, pai. Deus te abençoe, chegou bem, meu filho. Vai dormir. Pai, mãe, eu vou dormir. Bênção, Deus te abençoe. Levanta para trabalhar ou para estudar. Pai, estou saindo. Bênção, Deus te abençoe. Já não existe mais isso. Hoje, por exemplo, eu acho que nem, raro, hein? É raro. E muitas vezes nem boa noite, bom dia. Né? Não tem mais. Então, essa educação de Jesus dentro dos lares, os cultos domésticos, né? Eu acabei de falar para minha esposa, estou na minha casa, eu acabei de falar para minha esposa como está sendo gostoso esses dias dentro de casa, né? A benção dentro do lar, é algo que tem que existir. Tem que voltar, Não, se você principalmente não tá, né? se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, o seu lar tem que ser abençoado, tem que ser o melhor lugar da sua vida. Mas como é que começa isso? Sabendo educar os filhos e ensinar os seus filhos a te honrar. Quando eu trabalhava, Luizinho, de menor, o meu salário ia para o meu pai e para minha mãe. Poxa, que lindo, hein? Aí minha mãe me dava o que eu precisava durante a semana. Você está entendendo? Sim. Tá? Quando eu saí da minha casa, que eu vim para Valinhos, eu falei para minha mãe,
eu vou te ajudar o resto da minha vida. E hoje eu continuo com pouco, não é muito, mas eu continuo abençoando meus irmãos no Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe morreu, e aquilo que eu mandava para o meu pai, para minha mãe, hoje eu mando para o meu irmão. Eu tenho um irmão que precisa de mim, e hoje eu mando para o meu irmão. Puxa, que lindo isso. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Agora, aí as pessoas falam, como é que o senhor venceu na vida? A minha vitória na minha vida foi porque eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe. E hoje eu honro o meu irmão mais velho. Eu honro o meu irmão mais velho. Você compreendeu isso? É. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue, então eu honro o meu irmão mais velho. Ele está lá, o Rubinho, tá? Eu honro a minha irmã. Então muitas vezes as pessoas não entendem o que é honrar. Honrar é muito importante, mas infelizmente essa desonra existe porque não se ensina mais. O púlpito da igreja não ensina mais o pai a educar o filho para honrá-lo. Que às vezes aquele que está ali, ele não tem isso dentro da casa dele, né? Você sabe que não podemos mudar o que nós não temos. Até mesmo nós pastores, Sim. Né, por um montão de situações que existe dentro da igreja, nós não ensinamos a igreja a nos honrar mais. Sabe por quê, pastor, isso? O senhor me pergunta. Nós estamos falando de paternidade. De paternidade espiritual, isso é importante. Muito importante isso aqui, depois o senhor continua. As pessoas misturam o que é honrar com bajulação. Honrar é diferente de bajular. Honrar para mim é mais muito mais do que qualquer outra coisa. Honrar fala do cuidado, sabe? Do cuidado. Como é que você tá? Do cuidado que você tem pelo seu líder. De você saber se o seu líder realmente está vivendo a vida que ele precisa viver para cobrir. Você está dizendo para cobrir a igreja. Como que ele está vivendo para cobrir a igreja? Eu não estou falando da comunidade evangélica Cristo Vive em si. Nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando da igreja evangélica. Igreja. Está faltando isso. Olha, honre teu pai, honre a tua mãe. Hoje eu mandei alguns recadinhos para muitas pessoas, sabe? Eu não consegui talvez chegar até você. Mas hoje eu tirei o dia para estar ligando, sabe? Não mandar assim, tá ligando, e talvez vai chegar em você daqui a pouco. Mas preste bastante atenção. Honre o teu pastor, honre a tua liderança, honre teu pai, honre a tua mãe, honre o teu líder e ensine os seus filhos a honrar você. Ensine. Isso é tremendo. Eu sou da época, pastor, que eu pedi benção assim. Ó, olha aqui, presta atenção. O senhor também é do certo. Benção, pai. Verdade. Pegava na mão e beijava. O meu filho, olha, eu não sou melhor que ninguém, mas eu cobro isso do meu filho. Ele não está fazendo pegar na mão, mas ele pede a benção. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho membros que fazem isso comigo. Faz, né? E cuidam de mim. Isso é lindo, viu, pastor Rui? Isso é lindo. Gente, isso aí é maravilhoso. Isso o céu abre. Isso emociona a gente. O céu abre, Luizinho. Quando isso acontece, o céu abre, Luizinho. Abre, o céu abre. Quando a pessoa está honrando, Deus chora de alegria, né? Se você honra o teu pai e tua mãe, você está honrando a Deus. Deus, o céu abre. Se você honra o teu pastor, você está honrando a Deus. O céu abre. Então, os mandamentos têm que ser vividos, têm que ser obedecido. É verdade. Tem que ser vivido e tem que ser obedecido. Pastor, nós precisamos fazer uma live, pode ser com outro... O senhor tem que fazer uma live de paternidade. Nós vamos fazer. Para as pessoas entenderem o que é paternidade. Paternidade, honrar o pai. É o pai. Esse é o pai biológico? Claro que é. Mas é o pai espiritual também. A paternidade, a tua liderança. Nós precisamos ter um tempo só para isso. Deixa eu contar uma coisa que só que você tocou. Uma vez o meu carro quebrou. Eu tinha um Santana. Aí um irmão da igreja, um Santana, o carro quebrou, mandei arrumar. Tinha um irmão da igreja, irmão Toninho, ele tinha um Fusquinha. E o Fusquinha do irmão Toninho ele emprestava para todo mundo, sabe?
Aí ele emprestou para mim, para mandar arrumar meu carro. Aí eu fui visitar um irmãozinho da nossa igreja e na frente morava um irmão de uma outra igreja, que Sim. não é nossa. E quando eu cheguei com aquele fusquinha velho, né? Eu cheguei lá, parei o carro, aquele irmãozinho da outra igreja chegou para mim e falou assim: ah, isso é que é carro de pastor. Isso é que é carro de pastor. O meu pastor tem um carrão. Aí naquele momento deu uma vontade de chorar. Aí eu falei para ele: isso aqui não é meu carro não, o meu carro está arrumando. Sabe, muitas vezes as pessoas querem o pior para o seu líder. E as pessoas não sabem que quando o líder tem o melhor, a igreja tem o melhor. Quando o líder tem o que comer, a igreja tem o que comer. Quando o líder está com a geladeira cheia, a igreja está com a geladeira cheia. Você pensou um líder sem comida? Você está compreendendo? Porque quem abastece... O que o pastor come? Da ovelha. O que o pastor bebe? Da ovelha. Então, se a ovelha tem para dar para o seu líder, é porque ela tem. E se o líder tem, é porque a ovelha tem. É verdade. Olha, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Não vamos entrar nesse contexto, tá? Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram ou pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Você tem que imitar o teu pastor. Vou falar do Fusca. Você vai querer ter um Fusca? Não, eu tenho um Fusca. Não, eu também Fusca queria. é bom. Aquele lá eu também queria. Sabe? Mas, gente, não é isso que nós estamos falando. Você está entendendo? Meu Deus do céu. Não, mas eu queria só dizer que eu falei tudo isso também por causa do próprio pai. Que tem gente que prefere colocar o pai no asilo do que cuidar. Prefere jogar o pai fora quando envelhece, esquece o pai fora, não quer trocar a fralda do pai, não quer limpar o bumbum do pai, não quer, sabe? Não quer. O pai fez tudo isso por ele, mas quando chega a vez dele fazer pelo pai, ele prefere jogar o pai fora, colocar o pai para fora da casa dele e não faz. Mas olha, todos nós um dia nascemos e os pais limparam nosso bumbum, pegaram a gente no colo, ninaram, puseram a gente para dormir, passaram dificuldade. Tolerou o choro, você está entendendo? Acordou de madrugada com o nosso choro, os nossos resmungos. Aí depois que o pai fica velho, né, chegou a nossa vez de fazer, reclama. Eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes um pai ou uma mãe tem 5, 6 filhos. 5, 6 filhos não conseguem fazer o que o pai, que aquela senhora ou que aquele senhor fez para eles quando era criança. 5, 6 filhos brigam para cuidar de um pai. E antes era contrário. Mas um pai cuidava do filho. É essa a história da paternidade que muitas vezes me revolta e entristece o coração de Deus. As pessoas às vezes esquecem até que o pai ou a mãe pode ter ficado até, dependendo da casa, sem se alimentar para poder colocar na boca do filho. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza, que o pai tirou muitas vezes dele para dar para o filho. Mas o filho, na hora H, na hora que mais necessita, não precisa. Eu tenho um vizinho aqui, que é muito amado meu, ele construiu um lugarzinho para a sogra dele ficar e ficava ali. Naquele lugar, era para ser o escritório dele, sabe? Ele esvaziou aquele escritório, falou: aqui vai ser da minha sogra, e ela ficou lá até o dia da morte. Ele cuidou. Eu acho que é assim que nós precisamos fazer. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar também a paternidade espiritual, porque pai... Não existe aquele meu pastor, meu apóstolo, meu isso. Isso aí é para mim, falar de boca, eu não considero. Eu considero filho meu espiritual quem é meu filho mesmo, né? Aquele que me considera como pai, que me tem como pai, que zela pela minha vida, que cuida de mim. Esses são os meus filhos espirituais, que me sustentam. Inclusive, esses são meus filhos espirituais. Porque tem que respeitar o pai. Nós, pastores, nós somos seres normais, né? Nós erramos também.
E o amor é grande. Nós temos que amar as pessoas como nação. Entendeu? Nós temos falhas também. Tem que nos amar. Respeita. Eu respeito o pastor Rui. Você tem que respeitar o teu pastor, o teu líder. Respeita o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Não se esqueça disso que o pastor Rui comentou aqui. Puxa, não se esqueça do que o teu pai e tua mãe fez por você. Às vezes você não se recorda, mas honre o teu pai e a tua mãe. Isso é lindo, né? A desonra à paternidade, olha o que eu vou falar. A desonra a uma paternidade é morte. Se você a desonra a uma paternidade é morte. Um filho que desonra o pai não verá o céu. Não verá. Nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 3, a vida de Hófni e Finéias, né? De Eli. Eli começou a honrar mais os filhos, está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 27. Isso nós falamos quando nós falamos sobre idolatria agora. Falamos, entendeu? Começa, isso aí. E cabe aqui também, né, pastor? Cabe, você vê como que a palavra é linda? Ele começou a honrar mais os filhos que estavam pecando do que a Deus. Isso gerou morte para ele e para os filhos dele. Não é isso? E logo em seguida a palavra de Deus diz, o Senhor diz assim através do profeta: eu honrarei aos que me honram, e aos que me desonram eu desonrarei. Verá, vai vir pecado, vai vir peso sobre a tua vida, tá bom? Então nós, tá quase, né? Você tem um horário, né, mas eu pastor? queria mais um mandamento. Mais um mandamento, vamos lá. Olha só, não matarás. Podemos colocar esses três juntos? Não matarás, não adulterarás e não furtarás? Essa morte, esse não matar, é não matar mesmo, né? Esse não matar, Luiz, muitas vezes a gente pensa assim, olha, poxa, eu nunca vou ser um assassino, eu nunca vou destruir uma vida, eu nunca vou dar um tiro, eu nunca vou dar uma facada. A língua mata, Luiz. A língua mata. A língua mata. Muitas vezes nós matamos uma pessoa com a língua, com o desprezo. O desprezo mata. Desprezo mata. O abandono mata. É verdade. Tem pessoas dentro da igreja que já matou muitas pessoas. Olha, eu tive dentro da igreja que eu sou pastor, muitas pessoas que saíram da igreja e que eu fui atrás. Aí a pessoa fala assim, pastor, não aguentei, eu estava lá dentro da igreja, mas, sabe, pessoas me maltratando, pessoas pisando em mim, pessoas me acusando, me humilhando. Lembra, por isso que eu tenho traçado os 10 mandamentos, né, que nós estamos tratando hoje, né, com as bem-aventuranças, porque diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino de Deus. Aí depois o Senhor diz assim, no capítulo de número 8 desse Mateus 5, diz assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5. Quem não mata, não matarás. Seja pacificador. Ao invés de ficar quando alguém fala alguma coisa e lá enfiar a faca, seja pacificador, seja aquele que tira aquele alimento do capeta, do demônio, sabe? Que liberta as pessoas e não provoque a morte. Não matar não é só com atiradeira, com flechada, com estilingada, com metralhadora ou com facada. A língua também mata. Provérbios 18, 21 diz que o poder da morte e da vida está na língua. Então, cuidado, aí entra lá no último falso testemunho de pessoas, né? Nós matamos a pessoa, matamos ela. Eu acho que o falso testemunho vem muito com esse último, né, que é não adulterarás. Esse não adulterará, né, fala do adultério. Você deve ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido. E isso é o que você tem que ser, namorado de uma só namorada, né? Noivo de uma só noiva, assim como nós devemos ser noivo de Cristo e só de Cristo, e só de Cristo. Nós devemos viver uma vida só para Deus e mais ninguém. Se a gente vive uma vida só para Deus, nós vamos ser marido de uma só mulher, né? Esposo de uma só esposa. Agora, aí a gente vai dar
bons testemunhos. Qual é que é a última aí? Falso testemunho e não cobiçar as coisas alheias, pastor. Sim, então. A mulher dos outros, as coisas dos outros, tudo isso. A cobiça começa, Luizinho, a cobiça começa sempre com a religiosidade. Se você for religioso, simplesmente religioso, você vai achar que tudo você pode na vida. Não, você não pode tudo, tá? Você depende só do Senhor. Então, aquele cuidado que você tem com os seus olhos. Nós vamos falar daqui uns dias aí sobre aquele negócio lá de furar os olhos, sabe? De arrancar a mão. Esse assunto é bem extenso. É muito extenso. Então, esse não cobiçar está muito nisso, da gente saber que nós não somos religiosos, que nós somos filhos de Deus e servimos só a Deus. Aí, sim, nós daremos bons testemunhos em todas as coisas. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, né, pastor? Sim. Né? Então, eu quero que você entenda o que o pastor Rui falou. Ele falou de um adultério. Quero bater nisso aí. O adultério, existe um adultério espiritual. Não é só esse adultério que você conhece, que eu conheço, que ele conhece. O adultério espiritual. Um só Deus. Aquele que está em cima do muro está adulterando. Esse que, sabe, um pé no mundo, outro pé na igreja, é um adultério, é um adúltero, né, pastor? É verdade. Eu sei que hoje o nosso estudo foi um pouco mais extenso, mas esse não tinha como a gente terminar rapidinho, não. E nós temos que complementá-lo. E esse nós vamos complementar na sexta-feira. Fala do livro de Gálatas. Sexta-feira, amanhã o pastor Edi volta, e sexta-feira o pastor Luizinho volta, para nós continuarmos esse estudo aqui. Eu preciso de uma ajuda de você. Faça um chamado. Um grupo de transmissão, faça um chamado, mas antes faça um chamado. Todos os dias, às 10 horas da manhã, nós temos um estudo com o nosso apóstolo e sempre um convidado. Foi assim, e sempre um convidado, né? Que eu não sei quem é que virá. Eu sei que na sexta-feira é o Luizinho, já convidado. E amanhã o pastor Edi volta para terminar o assunto que nós começamos ontem. E o Luizinho volta até sexta-feira, tá bom? Volto. Para a gente terminar esse assunto, Luiz? Vamos. Tremendo esse assunto. Gálatas. Leia o livro de Gálatas, esteja preparado. Queria que você estivesse com a gente, tá? Eu senti aqui a presença de Deus o tempo todo e que você continuasse com a presença do Senhor. Se você gostou, dá um joinha aí que gostou. Quer que nós continuemos sexta-feira? Manda aí, todos vocês. Eu quero que continue na sexta-feira. Se tiver perguntas para fazer, manda. Depois nós vamos olhar, né, direitinho. O senhor Luizinho vai me ajudar a olhar isso aí direitinho, né? O que você quer que nós respondemos na sexta-feira e nós vamos responder. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família, de uma forma tremenda. O senhor pode orar, pastor? Sim. Papai do céu, obrigado, meu Deus, por esse tempo de comunhão nessa igreja que o Senhor preparou para nós nesses dias. Pai, que esta palavra, Senhor, possa gerar frutos e trazer ensino e edificação para a tua igreja. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Rui, pela família dele, amém, por todos os irmãos que estão nos assistindo e que irão assistir esta live e esse ensino. Amém. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Pai, nós pedimos também por aqueles irmãos que estão acometidos, Senhor, por todos eles, amém, que estão acometidos por essa doença que veio nesses dias.